A partir do versículo 4 até o final, ele usa o argumento de que Jesus é superior aos anjos. E ele se vale do quê? De duas passagens do Antigo Testamento, uma do Salmo 2 e a outra de 2 Samuel 7,16, que falam do filho de Davi. E é claro que ali nas passagens você pode até consultar, elas estão falando mais diretamente a Salomão, mas elas são aplicáveis sim à raiz de Davi. Aquele rei que viria, que é o rei prometido, seria aquele que ia redimir e trazer paz ao povo de Israel, que eles tanto esperavam. Então, além desses dois versículos de Samuel, ele também usa ainda, dentro desse até o final do capítulo 1, um versículo de Deuteronômio. Então ele já usa aqui versículos de todos os rolos, os diferentes livros que os judeus tinham, que eram importantes, cada um no seu nível, começando pela Torá, que eram os 5 primeiros livros, que eram os mais importantes. Isso para dar validade ao título davídico, né, do rei descendente de Davi, que é o Messias. Então ele é filho, ele não é um anjo, um ser criado que segue ordens. Não, ele é filho de Deus. Então ele já prova e estabelece a base aqui da argumentação dele. No capítulo 2 ele já começa com uma advertência. Veja que esse livro é cheio de advertências. Então ele fala, por essa razão, pela qual, essa que ele acabou de levantar aqui, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E ele segue aqui com a exortação baseado nesse argumento. Então ele sempre argumenta e usa aqui de exortações. É sempre seguido uma coisa da outra. E é curioso aqui a forma como ele usa aqui, o título que ele dá para Jesus aqui. No 2 mais à frente, no 2,9. Veja que ele fala assim, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos. Quem? Jesus, por causa do sofrimento, da morte. E ele continua explicando ali, mas ele já usa o nome humano de Jesus. Dentro dessa argumentação é muito importante esse nome. Então, nesse argumento aqui, a encarnação de Cristo, ela, longe de diminuir o status de quem Jesus é, ela foi necessária. Uma vez que a humanidade não consegue, por suas próprias forças, restabelecer a glória que Deus tinha estabelecido para a humanidade. Se você olha a história do Antigo Testamento inteira, desde o Gênesis, é uma busca de Deus pelo seu povo. O pecado entra no mundo e Deus está, desde o começo ali, buscando uma forma de restaurar a comunhão da humanidade com Ele mesmo. E o homem não consegue, até o tempo de Cristo, fazer com que esse quadro fosse revertido, com que o pecado fosse expiado de uma vez por todas. Tanto que mais para frente a gente vai ver a questão dos sacrifícios que ainda permaneciam e como o sacrifício de Cristo era muito superior. E é a partir dessa ideia de que a busca inteira, se você olha no panorama do Antigo Testamento inteiro, é uma busca de Deus pelo seu povo, e um povo que é rebelde, que não consegue andar em obediência, anda um tempinho, desobedece, cai em pecado, se desvia, aí Deus vem, traz um juízo, eles voltam, tem um ciclo que vai e volta o tempo todo, é uma busca constante. Então, para o povo judeu, era uma coisa muito forte essa busca. Eles estavam sempre querendo buscar, entender como restabelecer aquela paz que foi estabelecida no começo por Deus, mas foi quebrada pelo pecado. Então, Jesus vem e responde isso dessa forma que ele propõe aqui, como ele é enviado como homem e ele é feito o sumo sacerdote, como ele já começa a colocar aqui. E ele explica, porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, a humanidade de Jesus. Ela veio, ele sofreu como um cordeiro, ele sofreu em nosso favor. E ele é o autor da salvação. E ele nos santifica, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só.
por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então o fato dele ser filho e ele se oferecer por nós, nos torna irmãos de Cristo. Veja a riqueza dessa boa nova. Veja como isso deve ser recebido com alegria e como isso é muito superior às ideias da religião judaica e do pensamento vindo de quem só tinha o Antigo Testamento até então, não tinha o Evangelho de Cristo. Outra coisa no capítulo 2, no versículo 16, veja que ele diz: pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Não sei se você já leu Gênesis, é um livro maravilhoso. E quando Deus chama Abraão, uma das promessas que ele dá para ele, em Gênesis 12, de 1 a 3, é de que em Abraão, na descendência dele, seriam benditas todas as famílias da terra. Então, quando o judeu, ou aquele entendido do Antigo Testamento, lia essa passagem, ele já lembrava dessa promessa que Deus tinha feito a Abraão, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Vamos ao capítulo 3. Veja que o capítulo 3 ele começa com um conectivo. Por isso, ou seja, ele está conectando as ideias aqui, mas ele já segue para uma argumentação maior ainda. Ele segue afirmando que Cristo ele é superior a Moisés. Moisés, para o judeu, é aquele que trouxe a lei, é aquele intermediador entre Deus e o povo de Israel, é aquele que libertou o povo de Israel do Egito. Então ele era um personagem muito importante. Você vê nos evangelhos a importância que os líderes judaicos davam para Moisés. E Jesus mesmo dá honra a Moisés, e inclusive tem na transfiguração, ele se encontra com Moisés e Elias, e ele era o símbolo da lei, era o símbolo dessa primeira aliança de Deus com o povo de Israel. Mas Jesus, ele é o símbolo dessa segunda e nova aliança que é superior. Em seguida, aqui no 3 ainda, ele fala de uma casa, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Olha o título aqui. Antes ele usou Jesus, agora ele usa Cristo. O título messiânico, o Messias, o ungido. Então, e aqui ele começa uma nova exortação. Logo em seguida, ele fala: não endureçais o vosso coração. Tende cuidado, meus irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Ele compara esse povo, essa situação, com aquele povo lá da época de Moisés, que não creu, que foi desobediente, que foi incrédulo, e por isso eles não entraram, não herdaram a promessa, que era, no caso, a terra prometida. E ele faz essa comparação: não sejam duros. Essa passagem que muitas vezes é usada para afirmar: não, então é possível uma pessoa perder a salvação, é possível ou não a pessoa perder, muitos questionam isso. Só que não é o foco aqui do texto, né? Então eu peço que o aluno ele use aí a sua base doutrinária, o seu pastor, a sua igreja, mas que não perca o foco na ênfase aqui do autor. A ênfase aqui do autor é a qual? É instigar, exortar os irmãos a perseverarem, a não serem tentados, a olharem para trás, a voltar nos antigos costumes da lei judaica ou naquilo que eles estavam sendo tentados a abrir mão. Porque eles não podiam ser como esse povo, como o povo ali da época de Moisés, que não creu, que foi incrédulo e acabou por não herdar a promessa. Então o foco é esse. O foco aqui é perseverança, porque aqueles que se endurecem no pecado, eles demonstram uma evidência externa de que nunca foram ou deixaram de ser crentes que participam de Cristo, certo? Isso a gente nunca vai poder saber com propriedade, certo? A gente nunca vai poder testar essas doutrinas de uma forma que a gente saiba: não, a pessoa perdeu a salvação, está provado, ou não, ela nunca foi salva. Eu já falei, o resultado na verdade é o mesmo. Se a pessoa nunca foi salva ou ela perdeu a salvação,
o destino final da pessoa é o mesmo. Mas o que está aqui, claro no texto, é a exortação, a perseverança em meio às tentações, para eles se voltarem para outros caminhos. Então no 4, ele faz uma transição aqui para aquele que sucedeu a Moisés, que é Josué. Lembrando que essa geração da transição não entrou no descanso, que no caso ali, é claro, era a terra prometida. E ele faz esse paralelo com os presentes, com os leitores originais. E é evidente, a gente vê ali na história do Antigo Testamento, que esse descanso que eles entram, mesmo quando eles entram ali, o povo mais no futuro, quando você lê em Josué, esse descanso ele não é permanente. E veja que ele resgata essa ideia do descanso até Gênesis. E ele pega no versículo 4 e diz: porque em certo lugar, assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as coisas que fizera. Que promessa é essa de entrar no descanso que eles tanto ansiavam? Que reconciliação é essa com Deus que eles tanto buscavam? Você deve olhar para Gênesis e entender que aquele período do sabático, que é o dia que Deus abençoa e santifica, ele não tem ali um ciclo de término, ele não tem a expressão e houve manhã e tarde, o 7º dia. Existe esse houve manhã e tarde, o primeiro dia, o segundo dia, até o 6º dia. Então eles entendiam que Deus criou o universo, criou a terra, para que nessa criação houvesse habitação plena de Deus. E o homem desfrutasse de comunhão, como ele desfruta ali no Éden. Mas isso foi quebrado com o pecado. E é esse descanso que eles tanto anseiam. Eu vou deixar um material complementar para você, que tem mais detalhes sobre isso, e você pode se aprofundar. É uma ideia muito interessante, que inclusive remete até a passagens do Apocalipse. É um panorama bíblico, ele retrata claramente essa busca do restabelecimento desse sabático de Deus, dessa ordem que Deus estabeleceu, dessa santificação plena que Deus estabeleceu, esse shalom que eles tanto buscavam, que é a reconciliação com Deus. Então ele segue, você vê que no livro inteiro ele está buscando, sempre ele usa de expressões se achegar a Deus, se aproximar de Deus. Esse livro ele tem 10 vezes ele usa essa expressão, se aproximar de Deus, se achegar de Deus. E é a carta do Novo Testamento que mais usa essa expressão. As outras nem usam tanto. As narrativas usam bastante, mas por quê? Por questões geográficas, se aproximaram de tal região. Mas essa carta ela usa essa expressão como um fator importante. Cristo, ele traz essa redenção. E ele nos faz, nos viabiliza para que a gente se achegue a Deus. Ele é a resposta daquele anseio lá, estabelecido lá em Gênesis, de que nós podemos sim hoje nos achegar a Deus. Claro que não de forma definitiva, né? Aquela coisa do já, mas não ainda, quando nós um dia ansiamos para que Jesus restabeleça todas as coisas de forma plena e que a gente receba corpos glorificados, mas Jesus já fez sim aquele sacrifício suficiente para que a gente possa se achegar a Deus. Outra coisa que fica no ar aqui nesse capítulo é a questão de que, será que esse descanso ele é definitivo ou presente? Como eu acabei de falar dessa questão de já, mas não ainda, fica nesse meio termo. O descanso já existe porque nós sabemos que através de Cristo nós somos reconciliados com Deus. Mas ainda estamos vivendo um tempo em que estamos sujeitos a lutas, a tribulações, nós somos tentados e passamos por dificuldades e podemos sofrer até, como ele cita mais adiante, perseguições, torturas e alguns até sofreram a morte. Né? Estamos sujeitos a essas coisas. Então a ideia é que esse descanso existe de forma não completa hoje, mas ele já existe por causa desse acesso que nós temos.
Aqui o 12 é um versículo muito famoso, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse versículo aqui, eu acredito que muitas vezes ele é usado fora de contexto. Claro que a gente pode atribuir ele à Bíblia, da forma como a gente lê, e ela nos desafia e nos confronta, mas ele está se referindo aqui à palavra que ele diz em 1:2. Então essa palavra quem é? É Cristo. Então, veja no 11, o versículo antes. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ele está falando aqui que Jesus, a palavra, ele sabe, ele conhece os nossos pensamentos. Então não adianta a gente fingir que a gente está andando em obediência, porque ele sonda o mais profundo dos nossos pensamentos e propósitos do nosso coração. Então no 14 ele segue a retratar Cristo como a figura do sumo sacerdote, que entra no santuário, que penetrou nos céus, e ele exorta a gente para que a gente continue firme na nossa confissão. Porque Jesus, ele como sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele foi tentado em todas as coisas. Veja a importância da humanidade de Jesus. Então ele consegue olhar para nós e se compadecer, porque ele foi sujeito às tentações também. E por isso a gente pode se achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse trono da graça aqui, ele começa a se referir àquilo que era central para a religião judaica. O que existia ali no tabernáculo, no centro do tabernáculo, existia a Arca da Aliança. E aquela arca, existiam querubins ali, estátuas de querubins. E Deus, eles criam e entende-se também que Deus habitava ali. E aquilo é uma representação do trono de Deus no meio do povo. Então veja o que Cristo faz. Ele entra além do véu, e é por isso que, como sumo sacerdote, né, só o sumo sacerdote podia entrar além do véu uma vez por ano. Jesus faz isso. E por isso, por nós sermos irmãos e por nós sermos filhos de Deus, porque Jesus é filho, nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Que coisa maravilhosa entender a profundidade dessa afirmação. Que a gente tem esse livre acesso, aquele anseio que eles tanto tiveram no Antigo Testamento inteiro. Nós temos isso hoje, graças ao papel desempenhado por Jesus Cristo.